Fala comigo, estudante. Atos 10 e o nosso desafio continua. Pedro volta a aparecer em cena e ele tem uma missão especial. Assim como nós já tivemos Filipe abandonando as multidões e indo até o deserto para poder pregar para o eunuco, aqui nós temos uma convocação divina que Pedro recebe para ir até a casa de um gentil, um centurião romano, conhecido como Cornélio, que já tinha uma predisposição e um certo temor a Deus. Esse homem orava, esse homem doava, oferecia esmolas, esse homem tinha uma predisposição, como eu já falei, ele tinha um certo acolhimento pelas coisas de Deus, mas ainda não entendia, não conhecia Jesus Cristo e precisava compreender muitas coisas ainda para que ele pudesse abraçar de fato o plano de salvação, abraçar a fé em Cristo. Qual o grande dilema dessa questão? Pedro era um judeu puro sangue, enquanto o centurião era um gentil. Era alguém que não fazia parte do povo judeu, do povo de Israel, do povo da aliança. E nós sabemos que existia aquele grande embate, um grande preconceito, ao ponto de Pedro, mesmo depois de viver pelo menos 3 anos ouvindo os vários discursos de Jesus, mesmo depois da sua morte e ressurreição, ainda tem alguns resquícios na sua mente dessa grande inimizade que acontecia, ao ponto dele dizer, quando recebe aquela convocação, de dizer que um judeu não podia nem se encontrar com um gentil. Entrar na casa seria um absurdo. Ele, de fato, tendo um grande conhecimento, fazendo já coisas grandiosas, não estava conseguindo administrar a inclusão de todos os povos no reino de Deus. E aqui, Deus precisa desenhar para ele que ele estava com uma teologia incompleta, errada. E ele faz isso através de uma visão. É como se Deus literalmente pintasse, desenhasse um quadro para que ele mudasse as suas convicções em relação ao povo gentil. Os judeus tinham na sua lei algumas restrições em relação a se alimentarem de alguns animais, como por exemplo, porco, alguns animais que possuíam casco. A regra é que eles só podiam comer o animal que, me desculpe, vários animais possuem casco, mas casco fendido, dividido. A regra era que eles só podiam se alimentar de animais que ruminavam e que tinha o casco dividido. O boi, a ovelha, se enquadram nisso. Por outro lado, o camelo rumina, mas tem o casco semelhante a de um cavalo, então eles não podiam se alimentar de camelo, e por assim vai. É uma lista muito grande, tem alguns peixes que eles não podiam se alimentar, que eram considerados como animais impuros. Pedro, a vida toda, seguiu essa lei, seguiu esse critério. E agora Deus faz com que ele tenha uma visão de um lençol, um pano que tem todos os tipos de animais, vários tipos de animais, melhor dizendo, que eram considerados como impuro. E a ordem de Deus para Pedro foi: mata e come. Ele fica chocado com aquilo e diz: não, o senhor não se enganou? Eu nunca comi. Esses animais são impuros. Mesmo em visão eles têm esse diálogo, mas Deus ordena: mata e come. Ao mesmo tempo que Pedro tem essa visão, Cornélio, o centurião romano, também tem uma visão que ordenava a ele que fosse enviar as pessoas até Jope para poder convocar a presença de Pedro na sua casa, para que, como a gente acabou de ver, ele pudesse ouvir o evangelho, entender o evangelho e abraçar essa mensagem. Então, depois que Pedro tem essa visão, ele fica ali atordoado, sem entender, e é o momento que chega os servos, os funcionários de Cornélio, e eles estão à procura de Pedro. Nesse momento ele consegue compreender. E é muito bom ver como, às vezes, nós passamos uma vida inteira entendendo uma verdade de forma equivocada, mas há sempre
tempo, há sempre uma oportunidade de, através de uma postura de humildade, nós reconhecermos: poxa, eu sempre estive errado. Esse não é o caminho. E ele pôde falar isso ali na casa de Cornélio, dizendo: Deus não trata as pessoas com parcialidade. Eu entendi, através de uma visão que o próprio Deus colocou diante de mim, que vocês também podem receber a salvação, vocês também podem ser incluídos na família de Deus. Isso foi um momento muito especial na história da igreja, porque até aqui Pedro estava pregando especificamente e exclusivamente ao seu povo. Ele ia para várias regiões, mas sempre pregava apenas a judeus. Aqui agora essa chave é virada e essa família, toda a casa de Cornélio, que eram todos gentios, passam a desfrutar da salvação em Cristo. É uma visão que, no primeiro momento, nós também não entendemos nada, mas nós voltamos na história, percebemos esse padrão, relembramos a lei judaica e nós conseguimos entender, juntamente com Pedro, o significado. Um detalhe a adicionar luz aqui é a questão de visões. Como eu disse bem no início do nosso desafio, quando chegamos no livro dos Atos, nem todos os episódios que nós veremos aqui podem ser utilizados para extrair doutrina do tipo: Deus, durante toda a história, vai falar como falava em Atos, através de pregações, através de profetas, através de visões, através do direcionamento do Espírito Santo. Se nós chegarmos a essa conclusão, nós vamos ter alguns problemas. Eu queria ter essa habilidade, eu queria que Deus falasse comigo, talvez em algumas ocasiões, de forma específica, ou como a gente via no Antigo Testamento, Moisés, toque o cajado no mar, então as águas vão se abrir. Eu queria isso. Mas nós vemos uma dinâmica de mudança à medida que os séculos vão se passando, à medida que esse livro vai se tornando abrangente e completo, ao ponto de chegar a essa versão que nós temos hoje. Nós vemos que algumas formas de comunicação que eram utilizadas vão ficando para trás. No caso, esse diálogo direto que acontecia no Antigo Testamento, nós não vemos esse padrão, né, se estendendo, e mais uma vez eu repito, eu queria, porque existem muitas situações específicas que nós oramos e nem sempre nós temos uma confirmação ou um direcionamento específico que nos dê paz, que nos dê tranquilidade. Assim como acontece aqui nessas visões. Não é o último episódio que nós veremos, nós teremos outros. E aqui, especificamente, eles sabem exatamente o que fazer. No fim, esse assunto, essas visões, não continuam, elas se limitam a esse período aqui de transição, onde nós temos ainda muita coisa escura, muita coisa que precisava de luz e de intervenções claras da parte de Deus. Hoje não. Hoje nós temos a palavra dele, a vontade dele completamente revelada. E por isso, em um certo sentido, por mais que seria muito bom continuar, não se faz tão necessário assim a presença de visões. O que nós vemos hoje, infelizmente, são pessoas exagerando e tentando dizer que os seus pensamentos, as suas opiniões pessoais foram apresentadas a eles por Deus. E esse é um grande problema, porque nós estamos vendo tantos desvios, tanta coisa errada, tanta mentira, tanto engano. Nós vamos falar mais adiante sobre profecias que têm uma certa relação em comparação com visões, mas o grande ponto aqui é que esse estilo de comunicação que está acontecendo aqui não se faz mais necessário como fazia naquele tempo. A grande evidência de que a mensagem de Pedro foi um sucesso foi que, durante a pregação, mais uma vez, aquela família, aquela casa que já tinha uma predisposição para aceitar Deus, entendem o plano completo de salvação na pessoa de Cristo e eles recebem naquele momento, enquanto a pregação acontecia, eles conseguem crer, eles conseguem confiar naquela mensagem e instantaneamente são habitados, são batizados pelo Espírito Santo. Aqui é algo que nós, mais uma vez, podemos considerar
como sendo o padrão que vai se sustentar. E aqui é interessante que o Espírito Santo foi a grande evidência para que os gentios que estavam com Pedro pudessem acreditar e entender a extensão do plano de salvação que não se limitava apenas a eles. Qual foi a forma de comprovação? Foram habitados pelo Espírito Santo e isso era algo invisível, mas a evidência foi que eles falaram, ou melhor, repetiram aquele mesmo episódio de Atos 2. Quando Pedro pregava, as pessoas ouviram, entenderam, creram, foram habitadas e ali naquele momento, naquela descida, alguns falaram em outras línguas. E eu digo que é uma repetição porque o texto diz que eles falaram em outras línguas, engrandecendo a Deus. Em Atos 2 diz que eles falavam das grandezas de Deus. É a mesma coisa. É o mesmo tipo de movimento que está acontecendo. Falaram, nesse caso aqui, nessa passagem, em outros idiomas não conhecidos por eles, mas que eram conhecidos pelas outras pessoas, falando das grandezas de Deus. Grupo da circuncisão eram as pessoas que precisavam dessa evidência. Em que sentido eles poderiam ser considerados grupo da circuncisão? Eram cristãos que se converteram a Cristo, mas que ainda não tinham conseguido abandonar as tradições e queriam impor isso sobre outras pessoas e tinham uma dificuldade extrema de acolher e aceitar os gentios. Então, esse grupo, conhecido como grupo da circuncisão, e você se lembra que circuncisão era um ritual feito no 7º dia do nascimento dos meninos, dos bebês do sexo masculino, de cortar ali a ponta do prepúcio, do órgão masculino, órgão sexual masculino. E aqui as pessoas queriam levar adiante esse ritual e impor sobre todos que se aproximavam da igreja naquele tempo. Para comprovar que a salvação foi estendida a eles, eles têm essa evidência. Veem os gentios sendo habitados pelo Espírito Santo e comprovando isso com o falar em línguas das grandezas de Deus. Que Ele nos ajude na continuidade do nosso desafio.